Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: equipe de futsal da cidade empata com bicampeã brasileira. Alunos da Max Planck levam projeto Cico para crianças de entidade. Time de basquete do Gadim vence disputa na prorrogação. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. A equipe de futsal ADI jogou na sexta-feira à noite e, mesmo desfalcada, conseguiu um empate com a atual bicampeã brasileira. A ADI, equipe que representa a cidade na elite do Campeonato Paulista de Futsal, jogou na última sexta-feira contra o Orlândia, atual bicampeão brasileiro. Esse foi o último jogo da equipe, que por causa da Copa do Mundo só deve retornar ao campeonato em julho. Então, a gente joga hoje, aí no comecinho de julho a gente tem os jogos regionais, então a gente não vai ficar parado, a gente vai manter a sequência de jogos, a gente vai, semana que vem, dar uma folguinha de uns 3, 4 dias, e na próxima semana a gente treina a semana cheia e na outra a gente já viaja para ir para os jogos regionais, então parado a gente não vai ficar não. Apesar de contar com jogadores que já integraram a seleção brasileira de futsal, o Orlândia levou um sufoco do time indaiatubano, que saiu na frente no placar. O jogo foi disputado em cada lance, e o técnico da equipe da cidade não parava de gritar e apoiar seus atletas. E mesmo com o desfalque de um de seus artilheiros e principal jogador, o desempenho da ADI no jogo impressionou os torcedores. E o Nando acho que está machucado ainda, o Nando não joga hoje de novo, mas acho que o nosso time a gente tem 12 jogadores, acho que de um nível mais ou menos mesmo nível, então acho que a gente está num padrão bom. O jogo terminou em 4-4, um empate com gosto de vitória para quem compareceu ao Clube 9 de Julho. Com isso, a equipe da cidade está cada vez mais perto de uma classificação para a segunda fase. A gente está buscando a nossa classificação, pelo menos para os playoffs, chegar numa segunda fase. Daí para frente começa um campeonato à parte. E durante esse jogo, um atleta da equipe de Indaiatuba se machucou após um choque com um jogador da equipe adversária. Cleberton Cardoso, camisa 8 da ADI, abriu o supercílio e teve que ser retirado do jogo pelo Corpo de Bombeiros. O jogador foi encaminhado ao hospital, levou 7 pontos, mas passa bem. No sábado pela manhã, mais de 500 pessoas viram o Parque das Frutas ficar ainda mais bonito com um plantio de mudas. O prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, fez o plantio da primeira muda das 60 árvores frutíferas que foram plantadas na manhã deste sábado no Parque das Frutas. O evento, que contou com a presença do secretário de Urbanismo, José Carlos Celoni, e do público, faz parte das atividades promovidas pela administração municipal em comemoração ao mês do meio ambiente. Além das oficinas recreativas promovidas pela Secretaria de Cultura, o dia foi propício para as crianças curtirem momentos descontraídos com a família e ainda puderam ajudar no plantio das novas árvores. Quem passou pela Praça Dom Pedro II neste sábado conferiu muitas apresentações e livros. O público lotou a Praça Dom Pedro II no centro de Indaiatuba neste sábado. Várias apresentações dos alunos das oficinas da Secretaria de Cultura atraíram a atenção dos visitantes. Uma delas foi a da turma de violão, que despertou o interesse de boa parte do público. Outra atividade foi a tradicional feira de troca de livros, promovida todos os meses pela prefeitura da cidade. Para participar, era só levar uma obra literária e trocar por outra de sua preferência. Os trabalhos em argila também despertaram a atenção e vontade das crianças que literalmente colocaram a mão na massa.
Amanhã tem Jogo do Brasil, por isso os radares não funcionam durante todo o período. Mas vamos saber onde eles vão estar. Nesta terça-feira, no período da manhã, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 5422, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio de Esportes. O horário de operação é das 6h30 às 11 da manhã. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 3981, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. E no próximo bloco você confere. Alunos da Max Planck levam um projeto Circo para crianças da entidade ABID. Não saia daí, a gente volta já já. A sexta-feira à noite foi muito divertida para as crianças da entidade ABID. Os alunos da Faculdade Max Planck levaram o circo para lá. Há 5 anos, a Faculdade Max Planck possui uma disciplina chamada Prática Pedagógica em Educação Física, que tem como principal proposta trabalhar as habilidades corporais e emocionais dos alunos por meio do projeto O Circo. O maior objetivo desse projeto é estar fazendo com que o aluno, nosso aluno da educação física, consiga sentir como é estar próximo às pessoas, estar colocando um pouco de você a parte do social, a parte da comunicação corporal, o que nós chamamos de corporeidade, essa relação dele com ele mesmo e mais essa relação toda com a própria sociedade onde ele está inserido. A maior pretensão do grupo é oferecer uma atividade lúdica às crianças carentes assistidas pelas ONGs da cidade e também proporcionar uma vivência prática bastante interessante aos 94 alunos que fazem parte do projeto. O público, em princípio, a gente está buscando trazer as crianças carentes aqui da BID, né? Nós sabemos o público, essa necessidade deles, da criança inclusive, de abstrair, de buscar essa abstração dentro de uma apresentação, dentro de uma vivência tão importante para a criança, para o seu desenvolvimento, então, na parte social, cognitiva, afetiva. E através desse trabalho, da fantasia que esse trabalho traz para a criança, ela se coloca de uma forma que ela questiona mesmo essa realidade dela, de uma coisa que pode ser melhor, que pode trazer um pouco mais de explicações mesmo para a própria vida dela. Na última sexta-feira, o grupo se apresentou na ABID, Associação Beneficente Irmã Dulce, e o tema da peça foi O Mundo Encantado da Maxlândia. Um dos integrantes do projeto O Circo fala de seu maior desafio e da preocupação de criar histórias e cenas que provoquem o interesse das crianças. O começo é você construir uma história que ficasse engraçado para as crianças, né? Aí eu falei, não, vamos construir algo que motive as crianças a dar risada, que introduza elas também na brincadeira que a gente vai fazer. Então, a nossa apresentação vai buscar muito as crianças no palco, né? Vai meio buscar elas, para elas interagir com a gente. Foi muito complicado fazer toda a estrutura, não foi fácil, sinceramente. Para mim, foi mais difícil isso do que construir o personagem em si. Já para Joanita, que se considera bastante tímida, as técnicas desenvolvidas em aula foram essenciais para lidar com algumas de suas dificuldades. Mas se expor, assim, criar algo, apresentar algo, isso para mim foi bem complicado. Chegou o momento do nosso quadro de economia. O professor Olavo Furtado conta um pouco sobre a situação da nossa cidade e a sua visibilidade. Olá, como vai? Hoje eu gostaria de falar com você sobre a importância que Indaiatuba tem no cenário internacional. Isso mesmo, no cenário internacional. O primeiro e acho que o mais importante argumento é a expansão do aeroporto de Viracopos. Eu costumo dizer o seguinte, a cidade de Campinas é, juridicamente falando, a proprietária do aeroporto. Mas você não pode esquecer que o vizinho de muro desse aeroporto é a cidade de Indaiatuba.
Significa que Indaiatuba vai beber nessa fonte de receita, de negócios e de progresso. E eu corro o risco de dizer que vai beber até mais do que Campinas. Um outro argumento que eu queria mostrar para você é a própria rodovia Santos Dumont. Você já percebeu que a rodovia se tornou um canteiro de obras? Faz o seguinte exercício. Vai de Campinas a Sorocaba e repara no que está acontecendo no acostamento dessa rodovia. Agora para e pensa como um empresário. Se você tivesse que colocar um terreno para sua empresa, onde é que você iria procurar? Você ia procurar na cidade mais próxima do aeroporto por questões de logística. Veja, por exemplo, o que a John Deere fez aqui em Indaiatuba. O terceiro argumento são os rankings. Você já percebeu que Indaiatuba está nos mais diferentes rankings? Cidade melhor para se morar, índice de desenvolvimento humano, mas tem um ranking que me é muito simpático em Indaiatuba. Ela é conhecida como a cidade das bicicletas. Basta lembrar que Amsterdã, capital da Holanda, também é conhecida como a cidade das bicicletas. É por essas e outras que eu posso afirmar que Indaiatuba pode ter uma visibilidade internacional tanto quanto ela tem nacionalmente. E aí vai um alerta. A região metropolitana de Campinas está se abrindo para o mundo de forma veloz e furiosa. Todos podem ganhar, mas velocidade é fundamental. Algumas cidades vão ter mais chances de aproveitar esse momento. Quem acelerar primeiro, sai bem na foto. Grande abraço. E não foi dessa vez que as meninas do futsal ganharam uma partida. A equipe do São José dos Campos venceu nesse sábado mais um jogo do Campeonato Paulista de Futsal contra o time de Indaiatuba. O placar foi de 8-5 e Indaiatuba segue na lanterna do campeonato por ainda não ter marcado nenhum ponto. Quando o meio do ano vai chegando, não há quem discorde. A festa junina é a mais esperada comemoração. Aqui em Indaiatuba, vários locais fizeram suas festas típicas nesse sábado e domingo. As tradicionais festas juninas que movimentam o mês de junho foram destaque na cidade nesse último final de semana. A Max Plan contou com a participação de 9 entidades assistenciais, shows e danças típicas, além da apresentação da dupla Renan e Jordão. A Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira teve a apresentação de dança caipira dos alunos de 2 escolas municipais da cidade, além de bingo, atividades recreativas, comidas típicas e fogueira. No Indaiatuba Clube, barracas foram montadas para a venda de cachorro-quente, doces, sopa, espetinhos, pipoca e outras guloseimas. E para animar a criançada, a tradicional pescaria. E já completando sua 9ª edição, o São João na Estação, promovido pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, a FIEC, teve a dupla Alexandre e Gustavo se apresentando no sábado e o show sertanejo de Zé Vitor e Ricardo no domingo. O clima no final de semana foi ótimo para aproveitar todas as festas da cidade. Mas agora a temperatura começa a cair. Vamos conferir a previsão do tempo. Essa terça-feira deve ter variação de nebulosidade, com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura fica entre máxima de 26 graus e mínima de 14. Já na quarta-feira, há possibilidade de chuva na parte da tarde. A temperatura deve variar entre máxima de 23 graus e mínima de 15. E na quinta-feira também deve chover. O céu continua nublado e a temperatura cai. Máxima de 21 graus e mínima de 12. E no próximo bloco, time de basquete do Gadim vence disputa acirrada na prorrogação. Mais detalhes daqui a pouco, fique por aí. O fim de semana foi marcante para o esporte daqui de Indaiatuba. As quadras de tênis do Clube 9 de Julho foram cenário para várias disputas do campeonato FA Oliva.
O torneio FA Oliva é promovido pela Liga Jundiaiense de Tênis. No último final de semana, em Indaiatuba, a competição chegou à sua 9ª etapa Premium. A Liga ela existe desde 2002 e ela organiza os eventos, os torneios de tênis, junto com as academias e clubes. Então ela está na cidade de Jundiaí, Itupeva, Valinhos, Vinhedo, e ela veio para a cidade de Indaiatuba e ela está fazendo uma parceria com o Clube 9 de Julho desde 2010. Nós tivemos um total de 194 inscritos. Isso é um número bem expressivo, são 3 finais de semana, cada final de semana numa média de 70 tenistas participando da etapa. Em Indaiatuba, as competições da Liga Jundiaiense atraem participantes de toda a região. Só essa fase teve 194 tenistas inscritos, de 14 categorias, um número recorde para o torneio. Na categoria 35 AM, a disputa ficou entre 2 atletas de Indaiatuba. A Liga, eu tenho pouca experiência dela. Como eu falei, eu comecei na metade do semestre passado, né? Mas eu noto que realmente ela está crescendo muito, muito. E isso, logicamente, a expectativa dos atletas é querer participar, pois a competição está mais acirrada, tem o ranking, tem premiação fim de ano. Então todo esse oba-oba aí faz com que os tenistas querem cada vez melhorar e cada vez subir de qualidade. A estrutura e o apoio oferecido aos tenistas têm trazido resultados positivos, além de incentivar a procura pelo esporte, que já é o segundo mais praticado no clube. Indaiatuba, de um certo tempo para cá, vem se fortalecendo no tênis, né? Então está sendo reconhecido, muitos dos nossos atletas participam em campeonatos em São Paulo, por aí afora, e são campeões, são vice-campeões, ou seja, tem destaque. Nós temos até um dos nossos tenistas aqui que é de primeira classe, né? Primeira classe é quase que um profissional. Então, isso tudo nasceu do clube. Então a gente tem um esporte, a base, né? A gente cria a base aqui, eles se desenvolvem, damos treinamento até avançado. Tem vários tipos de treinamento aqui. Nós temos o treinamento avançado, que é para se dedicar ao tênis mesmo, quem tenta pensar em alguma coisa, em alguma projeção no tênis. E tem o de diversão, de recreação, que a gente ajuda isso com o Projeto Saúde. Então tem o Projeto Saúde que assessora e dá aula para principiantes, para quem quer iniciar no esporte. E aí os que se divertem mesmo com entretenimento, né? E o resultado da 9ª rodada Premium ficou assim. Na categoria 12 anos masculino, o campeão foi Thiago Campo. Ele venceu Thales Rosim de Itupeva com o placar de 6-0 e 6-1. Já na categoria 14 anos masculino, a vitória foi de Luiz Felipe Ave, de Itu, com placar de 6-3 e 6-0 sobre João Gaspar, de Indaiatuba. A categoria 35A masculino teve Daniel Araújo como campeão por 6-4 e 6-0 sobre Ricardo Rúfolo. No masculino B, Luiz Felipe Costa levou a melhor com placar de 1-6, 6-3 e 10-2 contra Kaiser Tavares. Na categoria 45 masculino A, com placar de 7-6 e 6-4, o campeão foi Osmar Machado, derrotando Carlos Rosa. O time de basquete sobre rodas do Gadim jogou ontem. A partida foi decidida somente na prorrogação. O Grupo de Ajuda dos Amigos Deficientes de Indaiatuba, o Gadim, enfrentou nesse domingo a Associação de Desporto Adaptado de Presidente Prudente, a ADAP, pela 2ª divisão do Campeonato Paulista do Basquete sobre Rodas. O jogo foi acirrado e terminou empatado no fim do tempo normal, com as duas equipes marcando 48 pontos. Na prorrogação, o Gadim conseguiu mostrar sua superioridade. Gadim 59, ADAP 52 pontos. Os jogadores que mais marcaram na partida foram os atletas Digão e o pivô Cleiton Procópio. Os dois fizeram 16 pontos. Cleiton está na equipe desde sua fundação. Com a vitória, o time de Indaiatuba assume a liderança da chave e o primeiro lugar no ranking do campeonato. O próximo confronto do Gadim é contra a Associação de Amigos Deficientes de Ribeirão Preto, a ADAD, pelo 2º turno da competição que começa em agosto.
Agora a gente confere as manchetes do principal jornal que circula amanhã na cidade. Jornal Tribuna de Indaiá. Casas no Jardim Morada do Sol são invadidas por esgoto. Água volta a jorrar nas bicas do chafariz. Igrejas católicas celebram Corpus Christi com missas e procissões. Esses e outros assuntos você vê amanhã na edição impressa em todas as bancas. E as meninas do handebol adulto da cidade não decepcionaram. Nesse fim de semana venceram o jogo contra Salto pelo grupo 2 da Liga Paulista. O placar foi de 24-15 para o IHC Indaiatuba Handebol Clube. Atualmente, as meninas ocupam a terceira posição da tabela, atrás apenas de Itu e Franca. Por causa da Copa, o time só deve voltar a jogar em julho e a tabela ainda não foi definida. E chega ao fim mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo começo de semana e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!